Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Que as bênçãos de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as grandes misericórdias do nosso Deus, o Deus Criador do céu e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que enviou seu Santo Espírito para estar nas nossas vidas, esteja sempre comigo e com você e com todos os inscritos no canal do Palavra de Ânimo, Pastor Cícero Antônio. Meus irmãos, hoje eu quero compartilhar com você um texto sagrado que está na Palavra de Deus, no livro de João, capítulo 1, a partir do versículo 29. Esse texto sagrado vai nos colocar como filhos de Deus, nos colocar como filhos adotivos na presença de Deus. Porque isso, o Senhor Jesus, o meu Salvador, o nosso Salvador, já executou essa função na cruz do Calvário, quando Ele morreu e quando Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele nos deu esse direito de sermos filhos de Deus, através do seu sacrifício na cruz. Ao Senhor Jesus seja dada toda a honra, todo o poder e toda a glória, não só hoje, mas para todo sempre, meus irmãos. Vamos lá para o texto sagrado que diz o seguinte: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Glórias a Jesus. Meus irmãos, João aqui no seu ministério, ele está abrindo o caminho para o nosso Salvador. Acerca de João e dessa história que está no texto sagrado, Isaías já profetizou que isso iria acontecer e agora está acontecendo. E João, ele testificou do Senhor Jesus, dizendo: olha, eu batizo com água. Eu vim para batizar com água. Mas tem um que vai vir depois de mim, que ele vai batizar vocês, é com o Espírito Santo. Você vai sentir o Espírito Santo. O Espírito Santo vai permanecer na sua vida, ou na vida de vocês que creem. Eu batizo só com água, mas vai vir um que vai batizar vocês com o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus. Eu não conhecia essa pessoa, mas olha, o que me mandou batizar com água, esse falou para mim, sobre aquele que você vê descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aí João, ele fala, ele testifica dizendo: e eu vi, por isso eu testifico que este é Filho de Deus. João aqui, ele estava dando testemunho que Jesus era o Filho de Deus. E eu, pastor Cícero Antônio, dou testemunho e digo eu que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, porque
Ele é o sacrifício, Ele sacrificou-se por mim. Ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E por esse motivo da sua morte na cruz e a sua ressurreição, eu testifico que Jesus é o Filho de Deus. Eu testifico com a minha boca que o Senhor Jesus é o meu Salvador. Eu dobro o meu joelho e eu, com a minha língua, eu confesso que o Senhor Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, e que Ele verdadeiramente é o Filho de Deus. O Senhor Jesus, Ele é chamado Cordeiro de Deus, porque Ele se ofereceu como sacrifícios pelos nossos pecados. No Antigo Testamento, um cordeiro, ele era oferecido por quem se arrependia. Aquela pessoa que se arrependia, o arrependido, ele oferecia um carneiro, um cordeiro. Um cordeiro era oferecido por quem se arrependia dos seus pecados. O cordeiro, ele tomava o lugar dessa pessoa. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, Jesus tomou o meu lugar. Eu sim era pecador, mas Ele me amou. Ele, como Cordeiro de Deus, oferecido por Deus, Ele tomou o meu lugar. O Senhor Jesus é meu único e suficiente Salvador. Eu testifico com a minha língua que o Senhor Jesus é meu único e suficiente Salvador. O Senhor Jesus tomou o meu lugar como o Cordeiro sacrificado. Ele tomou o meu lugar, por isso Ele é o meu Senhor. Por isso, por esse motivo, Ele é o meu Salvador. Glórias a Jesus. Meus irmãos, lá no livro de Mateus, eu vou ler mais um texto sagrado para você. Você vai ver que coisa maravilhosa. Livro de Mateus, capítulo de número 3, e o versículo de número 16. Testificando do Senhor Jesus, ele diz o seguinte, o texto sagrado, no batismo do Senhor Jesus, quando ele procurou João para batizar-se na água, e João falou para ele, olha, é eu que tenho que ser batizado pelo Senhor e o Senhor vem a mim? E o Senhor Jesus fala para ele, olha, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então o João, o batizador, o João Batista, ele permitiu. E no texto sagrado, a partir do versículo 16, diz o seguinte, Mateus 3, 16 diz o seguinte, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz, glórias a Deus, do céu, glórias a Jesus, dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Olha que maravilha, meus irmãos. Olha que maravilha. Logo que o Senhor Jesus ele foi batizado nas águas, ele saiu da água e aconteceu um ato maravilhoso que em nenhum ser humano até hoje aconteceu e também nunca vai acontecer. Porque só o Senhor Jesus, o Filho de Deus, merece essa honra e essa glória. Logo que o Senhor Jesus foi batizado, Jesus saiu da água
o céu se abriu e o Senhor Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E o texto continua dizendo que mais uma vez nós aqui vemos a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos aqui dizer no texto sagrado, na continuação, 17, e do céu veio uma voz que disse, glórias a Deus, este é o meu filho querido, esse é o meu filho amado, que me dá muita alegria, e que nele eu tenho muito prazer, ele me dá muita alegria. Glórias a Jesus. Esse, meus irmãos, é o Filho de Deus, é o meu Senhor, é o meu Salvador, Jesus Cristo. Glórias a Jesus. João fala que ele não sabia quem Jesus era, mas Deus, que mandou que João Batista batizasse com água, esse Deus falou para João, você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse era o sinal, você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. Aí João fala, eu vi isso acontecer e por esse motivo eu tenho declarado que esse aí é o Filho de Deus. Glórias a Jesus. Maravilhoso é o nome do Senhor. Só o Senhor Jesus, só diante dele, eu em espírito, eu me ajoelho, eu me coloco de joelho, e a minha língua confessa que só o Senhor Jesus é o Filho de Deus. A minha língua confessa que só o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Só o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A minha língua confessa que só o Senhor Jesus é o Filho de Deus e que só o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Só Ele é o Senhor da minha alma. Só Ele é o dono da minha alma. E não existe outro. Eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, é o meu único e suficiente Salvador. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Meus irmãos, meus amados irmãos, que Deus abençoe todos vocês. Que Deus estenda a mão dele do céu e abençoe a cada um de vocês. Bom? Você que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E depois de inscrito, você ativa o sininho e escolhe a posição todas. A paz do Senhor Jesus a todos vocês.